Aê, galera do sétimo ano, como é que vocês estão? Estão joinha? Olha a minha canetinha pena, justamente para fazer homenagem ao quê? A nossa aula, tá? Ó, pessoal, essa caneta pena aqui, né? Lembrem que a pena ela foi muito utilizada lá durante muitos anos por Cabral. Bom, o que que acontece? Nós vamos, né? Estudar na história do Brasil e, na verdade, na história geral, continuação daquela questão das grandes navegações, três etapazinhas muito importantes que, na verdade, depois da expansão marítima europeia, nós vamos justamente falar sobre a ocupação, tá? Dos portugueses, dos espanhóis, ou seja, dos europeus em 3 continentes, Ásia, África e América. Então, quais são os assuntos, continuando o sétimo ano, que nós vamos seguir? Tratar Tordesilhas, chegada dos portugueses na América, na África e na Ásia. É esse o nosso conteúdo, ok? Então, na verdade, continuando o nosso conteúdo anterior, nós, sétimo ano, vamos ver aqui como que ficou a divisão do mundo. Os portugueses e os espanhóis no século XV se lançaram nas grandes navegações, fizeram muitas inovações tecnológicas, né? Isso, por exemplo, aquela questão de cartografia, de utilizar o astrolábio, de utilizar a bússola, né? Como forma de orientação nas grandes navegações. E aí a gente percebe que nessa empreitada das grandes navegações, eles iam muito, né, em busca das especiarias, cravo, canela, noz moscada, pimenta, também em busca de seda, de tecidos. Pois bem, 2 tratados principais foram feitos entre Portugal e Espanha na divisão do mundo. A Bula Intercoiteira, que a bula inclusive era um documento papal, é porque lembrem que em reinos católicos, a Igreja Católica andava junto com o Estado. Então, tanto a Igreja podia influenciar em assuntos políticos e religiosos, como também o Estado poderia interferir em assuntos religiosos, assim, se achasse uma necessidade. Então, religião e governo andavam de mãos dadas, tá bom? Então, o que que acontece? Entre Portugal e Espanha ocorreu uma divisão. Só que aí, no caso, pela bula intercoiteira, teve uma divisão ali, né, das ilhas de Açores e Cabo Verde, sendo que a 100 léguas ficava a oeste ficava com a Espanha e 100 léguas a leste com Portugal. Só que Portugal percebeu que ficava na desvantagem segundo essa bula intercoiteira. Então, em 1494, teve uma reformulação e um novo tratado, chamado Tratado de Tordesilhas, que agora ampliava, ao invés de 100 léguas, 370 léguas a oeste, né? Ficaria com a Espanha, e 370 léguas a leste ficaria com Portugal. Mas em relação àquela linha imaginária, justamente as ilhas de Cabo Verde. Então, 370 léguas, né, Cabo Verde, a oeste ficaria com a Espanha, a leste ficaria com Portugal. Tendo a ampliação do território, Portugal então ficou com o direito, né, de administrar as terras descobertas, as terras do Brasil, que pegava aquele litoral, né, leste do Brasil, desde o Rio Grande do Norte até a parte do sul. Só que, né, no início, o Brasil não tinha bem definida aquela parte do sul, tanto que lá no conteúdo da frente nós vamos ver que vai ter, né, uma disputazinha na região de Sete Povos e Sacramento, tá? Que eram 2 coloniazinhas ali. Teve uma disputa entre Portugal e Espanha, ainda por conta dessa questão, né, dessas divisões. Depois até a gente vai ver que depois do Tratado de Tordesilhas vai ter um outro tratado, né, o Tratado de Madrid, mas isso é um pouquinho mais na frente. Então, em relação ao Tratado de Tordesilhas, foi isso aí. Em 1494, teve essa divisão, na verdade, entre Portugal e Espanha, 370 léguas, considerando como a linha imaginária, como marco da divisão, né, as ilhas de Cabo Verde. Pois bem, então, como é que fica a dominação dos estrangeiros na América, na África e na Ásia? América, Novo Mundo, Portugal chega aqui em 1500, tá? Em 21 de abril vai começar todo aquele processo, como vocês já estudaram no 5º ano, que o Brasil passou por algumas modificações do nome.
ilha de Veracruz, terra de Santa Cruz, né, de Cabral, até chegar ao nome de Brasil. E aí, na verdade, né, vieram 3 caravelas, mas veio uma esquadra com muitas pessoas, cerca de 1.500 homens. E aí, né, eles viram um monte, no qual eles denominaram de Monte Pascoal, até porque estava próximo da época de Páscoa. E assim que eles chegaram, eles fincaram uma cruz de madeira, indicando que o novo território, né, seria abençoado por Deus e teria ali a instauração da religião católica. Lembrem que eu falei quase agora que Estado tinha uma aliança com a igreja. Então, veio junto com a esquadra de Cabral em 1500 cartógrafos, geógrafos, veio Perovais de Caminha, e no qual Perovais de Caminha foi que escreveu a carta, não é? Relatando que ele havia encontrado aqui sobre as novas terras descobertas, que não encontraram inicialmente a questão do ouro, prata e metais preciosos. Lembrem que os governos naquela época eram governos absolutistas, e a economia era uma economia mercantilista. Lembrem que existiam 4 principais características do mercantilismo: o metalismo, o bulionismo, que era o acúmulo de metais preciosos, um reino rico, era um reino rico em metais preciosos, colonialismo, quanto mais terras eles conseguissem, essas terras iriam ser, né, produtoras de matérias-primas. A questão do protecionismo alfandegário, de colocar taxas para proteger o próprio produto, e a balança comercial favorável, exportar mais e importar menos. E aí, né, até no livro de vocês tem esse trecho desta carta de Caminha, né, no qual nós podemos aí ler: Senhor, posto que o capitão-mor desta vossa frota e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que ora nesta navegação se achou, não deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que para o bem contar e falar, o sabia pior de todos fazer. E aí tem vários trechos que ele vai narrando, na verdade, né, como que eles conseguiram chegar. Aí ele diz assim, que na verdade já não tem no livro de vocês, mas peguei a carta de Caminha também para a gente pegar alguns trechos principais. Aí ele diz: hei de falar, começo e digo: a partida de Belém, como Vossa Alteza sabe, foi segunda, 9 de março, sábado, 14 do dito mês, entre as 8 e 9 horas, nos achamos entre as Canárias. Então, lógico que foi um grande percurso. Aí ele diz que no dia 22, né, do dito mês, às 10 horas, pouco mais ou menos, ouvimos vista das ilhas de Cabo Verde, né? Ou melhor, a ilha de Nicolau, segundo o dito Pero Escolar, o piloto. E aí ele também vai narrando, falando que finalmente, né, vai prosseguindo a carta, e ele diz: e assim seguimos nosso caminho por este mar de longo até que terça-feira das 8º de Páscoa, que foram 21 dias de abril, estando da dita ilha, obra de 660 ou 670 léguas, segundo os pilotos diziam, topamos alguns sinais de terra, os quais eram muita quantidade de ervas compridas. Aqui os mareantes chamam botelho, assim como outras aqui dão o nome de rabo de asno. E quarta-feira seguinte pela manhã, 22 de abril, topamos aves, aqui chamamos de furabuchos. Pois bem, aí ele diz que neste dia, no dia 22 de abril, a horas da véspera, ouvimos vista de terra, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra-chão, com grandes arvoredos, ao monte alto de Capitão, pôs o nome de Monte Pascoal, e a terra de Veracruz. Então, bem interessante, tem vários trechos que ele fala sobre os povos que andavam nus, sobre as terras, né, que tinha uma grande riqueza de fauna e de flora. Se vocês quiserem ver mais um pouquinho da carta, eu peguei aí do site Só História, tá? E aí esse trecho é interessante porque ele vai narrando o percurso até chegar aqui no Brasil, né? E que eles aportaram no monte que eles denominaram de Monte Pascoal.
E aí, então, quando eles fincam depois a cruz de madeira, é para dizer assim, que o Brasil era uma terra católica, mas existia um estranhamento, tá, pessoal? Não foi uma coisa assim que foi fácil, né? Os portugueses encontraram povos nos quais tinha uma outra cultura, uma outra língua, uma outra forma de vida, né? Por isso que eles falaram que eram pessoas que tomavam banho, que tinham seus corpos nus. Bem interessante a carta de Pero Vaz de Caminha, inclusive. Ao longo dessa trajetória, até a gente vai trabalhar alguns trechos da carta de Pero Vaz de Caminha. Ela é bem válida. Então, esse documento é um documento que a gente pode dizer que é um relato de viagem, né? Vocês estudam, por exemplo, em literatura, vocês estudam um pouquinho em redação, mas em história também. Porque ele vai falar sobre as características da nova terra. Aqui lá, por exemplo, como ele fala, tem ervas, e eles descobrem que a fauna e a flora, né, é muito imensa. Depois eles descobrem a questão do pau-brasil, e aí sim o pau-brasil, né, apesar de eles não terem encontrado ouro, mas eles encontraram o pau-brasil. E o pau-brasil na Europa era muito valorizado. Por quê? Porque no pau-brasil, né, o tronco, né, existia, eles tiravam a tinta avermelhada, né, vinho, que servia para tingir tecidos. Então eles começaram a construir feitorias. É muito interessante, inclusive, que quando os europeus faziam dominações em determinada região, eles construíam logo feitorias, né? Feitorias é como se fossem armazéns que serviam ao mesmo tempo como fortificação, como uma defesa, e servia também para que eles guardassem, para que eles armazenassem os produtos, as matérias-primas, tanto encontradas na nova colônia, como também o que eles levavam, tá? Então eles construíam logo ao longo da costa, né, da costa portuária, as feitorias. Bom, então em relação à América, em relação ao Brasil, a gente tem esse relato de Portugal. Mas Portugal também, e assim na verdade os europeus, já conheciam a África, que foi outra região que foi muito visada pelos europeus, tá? E a Ásia também. Até porque desde aquela questão, né, das navegações da Baixa Idade Média, fazia-se muito comércio entre Europa e Constantinopla, que era o Oriente. E depois também as Índias, porque eles iam em busca de especiarias, cravo, canela, noz moscada, pimenta, entre outros produtos, para poder vender a preços muito caros na Europa. E aí os primeiros mercadores, lá na Baixa Idade Média, foram do norte da Itália, né? Principalmente genoveses e venezianos, e principalmente os venezianos. Então, na verdade, o Mediterrâneo já era conhecido, na verdade, as Índias, né, a parte mais oriental já era conhecida, Constantinopla já era conhecida. Então, na verdade, eles já sabiam das muitas riquezas, dos muitos produtos que existiam nessa região. Então, o que foi feito, na verdade, por Portugal, por Espanha, foi navegar pelo Atlântico. Primeiramente Portugal, né, depois os espanhóis acompanharam os portugueses. Só que, por exemplo, né, na região de Calicut, os portugueses, quando chegaram lá, eles não encontraram brechas. Na verdade, eles sabiam que essa região já era muito rica, porque era uma região bastante conhecida, só que já existiam os turcos. E aí, muito interessante é que o encontro dos portugueses com Samorim, que era justamente o imperador, lembrando, gente, cada uma das regiões que foram dominadas, né, pelos espanhóis, os portugueses, os espanhóis, enfim, pelos europeus, seja África, América, Ásia, já era habitada por povos que tinham sua própria forma política, seu próprio idioma, sua própria forma cultural, sua própria forma de organização administrativa, sua própria religião. Só que os europeus, eles tinham uma visão eurocêntrica de mundo, ou seja, era uma visão até mesmo, podemos dizer, preconceituosa. Por quê, professora? Porque eles achavam que eles eram superiores, porque eles conheciam a cultura e por uma língua diferente ou por ter uma forma diferente de conviver, eles achavam que os outros povos dominados eram inferiores, ok? Então isso foi um choque cultural muito grande. A gente sabe que hoje existe o conceito de relativismo cultural, que nós devemos, né, parar com esse estranhamento, derrubar as barreiras, né, e na verdade respeitar a cultura do outro. Ao invés de criticar,
se espelhar e até mesmo aprender para se ter uma troca de experiências. Não é que nesse período foi totalmente dominação, também teve troca de experiências, mas lógico que os interesses dos europeus eram interesses capitalistas, eram interesses comerciais, ok? Não vamos nos enganar em relação a isso. Então, por exemplo, nas Índias, né, quando os portugueses se depararam com os samurins, inclusive é muito interessante algumas pinturas, algumas retratações desse período, mostram que os portugueses chegaram bem corados, bem vestidos, limpos ao encontro do Samorim, mas na verdade vocês pensem, cerca de 2 meses de viagem, sem muitos suprimentos, os caras já não gostavam de tomar banho normal, imagine, né, passando por todo o trajeto, os caras na realidade chegaram acabados, só que como eu falei, nas grandes, na verdade, navegações, iam muitos navios. E aí, né, o que é que acontece? Nessa questão desse trajeto, iam muitos homens, eles paravam em alguns pontos, né, feiras para poder comprar, né, para poder, inclusive em hospedagens para poder descansar, mas no fundo, quando chegavam no caminho final, eles não chegavam tão belos e limpos e todos corados. Provavelmente eles chegavam bem cansados. Só que como geralmente nas esquadras, né, quando eram convocadas essas navegações, iam também pintores, iam também, como já falei, né, da própria questão do Pero de Caminha, homens, né, a mando do próprio rei para poder relatar, para poder também realizar até a questão da comunicação entre o povo, né, entre o povo descoberto ou ocupado, ou que teve aquela questão do choque, né, e o encontro de culturas. E aí, então, algumas representações, elas, como eu tô falando, são representações. Se liguem que fotografias e pinturas são representações. E principalmente em relação às pinturas históricas, principalmente de épocas muito passadas, muitas vezes existe uma certa falseabilidade da realidade. Mas continuando o conteúdo, então, quando chegou lá nas Índias, quando os portugueses tiveram contato com os samuris, os portugueses quiseram agradar esses samurins, né, dando, por exemplo, prata, ouro, para tentar uma relação comercial, até porque eles já sabiam que era uma região, que era um grande entreposto comercial, que tinham muitas mercadorias que eram de luxo na Europa, só que na verdade os turcos, os árabes, até porque uma boa parte do pessoal do Oriente Médio, do pessoal das Índias, é da religião muçulmana, então uma parte dos turcos, né, uma parte dos árabes, eles já realizavam comércio naquela região e ocorreu um confronto, um choque muito violento entre os dois. Então os portugueses perceberam que ali na região das Índias eles não tiveram muito espaço. E em relação, na verdade, o Brasil, aí sim, eles já tiveram espaço, porque eram terras que não eram conhecidas, perceberam que os povos daqui, alguns entraram em confronto, sim, muitos grupos indígenas entraram em confronto, né? Porque aqui era um território muito vasto, existiam muitos povos diferentes, mas que tinham um dialeto, assim, do tronco macro-G, né? Do tupi, né, do Guarani, mas principalmente a cultura macro-G era bem típica aqui no Brasil. Então, assim, no Brasil foi um pouco mais fácil para os portugueses se infiltrarem, construírem feitorias. Os portugueses, inclusive, também queriam construir feitorias nas Índias, mas eles não conseguiram realmente muito espaço, não, né, naquela região da Ásia, porque lá os turcos já realizavam comércio. Okay? Já no caso do Brasil, eles conseguiram, né, extrair o pau-brasil. Depois de um tempo, a gente vai perceber que também vai ter a cultura da cana-de-açúcar, né? E aí eles puderam realmente fazer uma dominação, né, mais colonialista aqui no Brasil. Eles tiveram muito mais espaço, tá bom? Uma coisa muito interessante também, turma do 8º ano, que a gente pode perceber em relação à história, né, é que na África já existia escravidão. E aí, quando os portugueses chegaram, eles encontraram aquele contexto de escravidão. Olha que interessante. E aí, então, os portugueses, já sabendo disso, vão se apossar e, além das riquezas, também vai escravizar aquelas pessoas.
Também na África já existia na verdade até o continente africano possui vários dialetos até hoje, apesar de ter sofrido no século XIX, que é um assunto lá na frente do 9º ano, o imperialismo, a dominação de vários povos, como a Inglaterra, como a França, como a Holanda, como Portugal, como Bélgica, mas sim, eles conservaram muito da cultura deles, da língua deles, e aí eles tinham uma cultura diferenciada até mesmo na religião, porque a maioria dos povos, né, africanos tem uma religião animista e os portugueses não entendiam isso. Só que aí os portugueses também encontraram brechas para poder fazer uma maior dominação no continente africano. Em relação ao continente africano, eu vou continuar no outro vídeo. Por quê? Porque nós vamos estudar os povos os reinos, né, do Mali, do Songhai, ok? E aí são reinos que Mali, Gana e Songhai, esses reinos, eles são bem complexos. Então, a gente vai ver isso no outro vídeo. Pessoal do 7º ano, tchau. Bons estudos, dê uma lida no conteúdo e nas lives a gente tira as dúvidas.